Muito bom dia, paz do Senhor para todos os guris e todas as gurias. Que Deus te abençoe e te guarde. Hoje é um dia de domingo, dia 4 de abril. E eu queria trazer aqui uma reflexão para que nós pudéssemos pensar um pouco a respeito do reino de Deus. Mais uma reflexão aqui. E essa reflexão, na verdade, é uma palavra um tanto quanto delicada para as nossas vidas, e eu peço a Deus que me ilumine, que me dê sabedoria para poder falar de um tema tão, tão complexo e que realmente vai afetar muitas pessoas, e realmente muitas pessoas podem ter um dissabor quando acontecer esses eventos. Está registrado no livro de Mateus, no capítulo 24 e no capítulo 25 também, algumas parábolas que o mestre nos deixou. E eu queria começar dizendo, como o tema ele é bem complexo, né, e bem delicado, queria dizer que aqui o Senhor ele diz para nós como uma orientação, porque há 2000 anos atrás Jesus deixou esses textos para que, ao longo dos anos, os homens observassem e soubessem que esse dia, uma hora vai chegar. E muitas vezes, muitas pessoas vivem ao longo dos séculos, né? Viveram e estão vivendo ao longo dos séculos, desprezando esses textos porque eles imaginam que nunca vai chegar essa hora. E eu estou querendo dizer a respeito do dia do Senhor. Mas o Senhor é um Deus tão amoroso, tão bondoso, tão maravilhoso, que deixou esse dia para nós, reservado, né, preparado, deixou uma palavra já preparada para que nós observássemos. E isso é muito lindo, porque isso mostra o cuidado de um Deus que realmente tem prazer nas nossas vidas, quando nós obedecemos os seus mandamentos. Está registrado no livro de Mateus, no capítulo 24, no verso 36, o seguinte. Aliás, a partir do verso 36. Entretanto, a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão exclusivamente o Pai. Como aconteceu nos dias de Noé, assim também se dará por ocasião da chegada do Filho do Homem. Porque nos dias que antecedem ao dilúvio, o povo levava a vida comendo, bebendo, casando-se, oferecendo-se em matrimônio, até o dia em que Noé entrou na arca. E as pessoas nem notaram, até que chegou o dilúvio e levou a todos. Assim ocorrerá na vinda do Filho do Homem. 2 homens estarão na lavoura, um será arrebatado, o outro será deixado. 2 mulheres estarão trabalhando no moinho, uma será arrebatada e a outra ficará para trás. Por quê? Por isso, vigiai, porquanto não sabeis em que dia virá o vosso Senhor. Contudo, entendei isto: se o proprietário de uma casa soubesse a hora que viria o ladrão, se colocaria em sentinela e não permitiria que a sua residência fosse violada. Porquanto, ficai igualmente vós alertas, pois o Filho do Homem virá no momento em que menos esperais. Sendo assim, quem é servo fiel e sábio, a quem o Senhor confiou os de sua casa para dar-lhes alimento no seu devido tempo, feliz aquele servo a quem o seu senhor, quando voltar, o encontrar vigiando dessa maneira. Com certeza vos afirmo que o Senhor confiará a seu servo todos os seus bens. Foi isso que Deus fez. Ele confiou a nós toda a terra. Entretanto, supondo que esse servo, sendo mau, diga a si mesmo: meu senhor está demorando muito. Lembra que eu falei? Faz 2000 anos que ele falou isso. Ao longo das décadas, muitas pessoas pensam que ele está demorando muito. E por isso, passa a agredir os seus conservos e a comer e beber como beberrões,
O senhor daquele servo virá num dia inesperado e numa hora em que o servo desconhece. O Senhor o punirá com toda a severidade e lhe dará um lugar ao lado dos hipócritas, onde haverá grande lamento e ranger de dentes. 25. Portanto, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que pegaram suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram sábias, mas outras 5 eram inconsequentes. As que eram inconsequentes, ao pegarem as suas candeias, não levaram óleo de reserva consigo. Entretanto, as prudentes levaram óleo em vasilhas, junto com as suas candeias. O noivo demorou a chegar e todas ficaram com sono e adormeceram. À meia-noite, ouvindo-se um grito, eis que veio o noivo. Sai ao seu encontro. Então todas as virgens acordaram e foram preparar as suas candeias. As insensatas recorreram às sábias, foram procurar as sábias. Dai-nos um pouco do vosso azeite, porquanto as nossas candeias estão se apagando. Porém as sábias responderam: não podemos, pois assim faltará tanto para nós quanto para vós outras. E portanto, aos que vendem, comprai-o. Mas saindo elas para comprar, chegando o noivo, as virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete de núpcias. E a porta foi fechada. Mais tarde, todavia, chegaram as virgens imprudentes e clamaram: Senhor, Senhor, abre a porta para nós. Contudo, ele lhes respondeu: com certeza vos afirmo, que não vos conheço. Portanto, vigiai, pois não sabeis o dia, tampouco a hora em que o Filho do Homem chegará. Jesus deixou um alerta aqui para nós. Jesus deixou um alerta. E eu vejo isso não como uma palavra de condenação para dizer assim: você que peca vai para o inferno, você que peca está condenado. Porque essa é uma realidade. A pessoa que tem a prática do pecado, ela vive todos esses descuidados aqui, uma palavra que foi dita aqui, que aquelas mulheres virgens, elas eram virgens, elas eram aptas a receber o noivo? Eram, mas elas eram inconsequentes. Muitas vezes nós levamos uma vida de forma inconsequente, acreditando que não haverá uma punição, acreditando que Deus é amor, acreditando que Deus vai perdoar tudo o que nós fazemos. Porém, o Messias, ele nos deixou esse texto há 2000 anos atrás, essas parábolas, para nos alertar que nós devemos vigiar, que nós devemos estar sempre atentos, que nós devemos viver os seus mandamentos, que nós devemos respeitar a palavra de Deus. E nós vemos no Império Grego, a sabedoria grega, disseminando no mundo uma coisa contra isso aqui, que eu vou ler aqui para vocês no texto de 1 Pedro, no capítulo 4, eu só vou ler a Bíblia, irmãos, não vou aqui dizer nada além do que a Bíblia diz. Diz assim, ora, tendo Cristo padecido na carne, armai-vos vós igualmente desse mesmo pensamento. É um pensamento, é uma ideologia. Pois aquele que sofreu em seu corpo rompeu com o pecado, para que no tempo que lhe resta não viva mais para satisfazer os maus desejos humanos, mas sim para realizar a vontade de Deus. No passado, já
despendestes tempo além do tolerável, fazendo o que agrada aos pagãos. Aquela cultura grega romana. Naquela época, andeis em libertinagem, na sensualidade, nas bebedeiras, orgias e farras e nas idolatrias repulsivas. Eles acham estranho que vos juntais a eles na mesa, uma correria desenfreada de licenciosidade, e por isso vos caluniam. Todavia eles terão de prestar contas àquele que está pronto para julgar os vivos e os mortos. Por esse motivo, o Evangelho foi pregado também para os mortos, aqueles mortos espirituais, para que eles mesmos, julgados no corpo conforme a humanidade, vivam mediante o Espírito segundo Deus. Foi pregado até para os mortos. Existe uma lei moral que Deus colocou em nós. Então, irmãos, a Bíblia, ela faz aqui um alerta para nós. Eu vejo isso como uma prova de amor de nós para Deus, honrando a palavra dele, e de Deus para nós, que há 2000 anos atrás deixou esses textos para que nós observássemos. E graças a Deus que depois que você ler aqui o livro de 1 Pedro, no capítulo 4, continuar lendo, você vai ver que alguns foram levantados para pregar como eu estou fazendo aqui, nessa manhã. Pregando a palavra de Deus, pregando que Deus deixou essa prova de amor, esse alerta para a igreja, deixou esse alerta para a humanidade, melhor dizendo, para que a humanidade viesse para a igreja. Então, escolhei vós o caminho que vocês querem seguir. Vocês querem seguir o caminho da libertinagem, o caminho que nós temos visto aí nas redes sociais, em todos os outros meios de comunicação, o caminho da liberdade total? É uma decisão de cada um de nós. Mas a minha decisão é amar você e trazer esse relato para que seja uma prova de amor para você e para Deus. Que Deus te abençoe, que a tua vida seja uma vida próspera e abençoada, e que seja uma vida santa. Um beijo no teu coração e até a próxima. Tchau, tchau.